2 Samuel 12:2. Meu Deus, agora chegou a hora do Senhor falar. Usa, meu Pai, a minha boca. Abençoe todos que ouvirem essa mensagem. Dê ouvidos para que esse povo entenda. Abra o entendimento de toda essa gente. Dê ouvidos espirituais e me dê a palavra certa, como aquela flecha que acerta o alvo. Que acerte, meu Pai, o alvo que o Senhor quer atingir na vida dela. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, eu não conheço, e eu peço que o Senhor fale com todas elas, e quem crê diga amém. Você conhece a história de Davi? Vamos tirar algumas lições com esses erros e acertos de Davi. A Bíblia diz assim em 2 Samuel 12:13. 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã era o profeta: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Davi errou. Quem está acompanhando a novela Reis está vendo as consequências dos erros de Davi, porque todos os erros trazem consequências. Deus perdoa, mas traz consequências. O profeta Natã chegou até ele e Davi reconheceu o seu erro. E o profeta disse assim: Deus te perdoou, você não vai morrer, mas a criança você vai perder. Entenda, nós erramos, nós somos seres humanos. Agora nós podemos aprender com os erros dos outros, e Deus deixou vários erros dos heróis da fé na Bíblia para nos dar lições, para nos ensinar. Não é para julgarmos, condenarmos, porque esse papel de juiz não cai bem para a gente, seres humanos. Davi errou. Quem já errou aqui? Todos nós. Você devia levantar as duas mãos, eu devia levantar até meus pés, porque todos nós cometemos erros. Até querendo acertar nós erramos. Se não erramos no falar, erramos no pensar, e assim vai. Nós somos seres humanos. Escute bem, por favor. Davi errou, e errou feio, mas foi perdoado por Deus. E nesse erro ele teve uma perda. Ele perdeu o filho dele. Quando você perde dinheiro, quando você perde clientes, quando você perde negócios, quando você perde espaço, é uma coisa. Quando você perde pessoas que você ama, familiares, é outra coisa totalmente diferente. Sim ou não? Há quem perdeu pessoas aqui na pandemia, ou depois da pandemia. Há mulheres aqui que são viúvas, elas estão lutando, o marido ajudava muito, agora está difícil para ela. Há quem perdeu um filho, uma filha, é difícil, ele perdeu também. E muitas pessoas estão enfrentando lutas por erros que ela cometeu, e outras estão enfrentando lutas sem terem cometido nenhum erro. Agora, olha onde muitas pessoas entram em conflitos. Versículo 15, diz assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrados sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, porém, para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Olha para mim, por favor.
Davi orou, Davi jejuou. E é muito difícil quando você perde alguma coisa que você estava orando. É muito difícil quando você não entende a situação. É muito difícil quando você tem uma perda, porque não é uma coisa que nós gostamos. Quanto mais quem é da fé, perder já é difícil, até brincando é difícil perder. E quando você ora por algo e você perde, você não entende. Mas Deus não poderia deixar aquele pecado ter sucesso. Deus não poderia deixar aquele erro ter sucesso. Ele perdeu a criança. Só que ficaram com medo de falar para Davi, a criança morreu, porque ele estava tão envolvido com aquela situação, que eles tinham medo dele terminar de se entregar. E a Bíblia diz assim, para você entender onde o Espírito Santo quer chegar, versículo 19: viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram que está morta. Olha para mim, por favor. Davi estava envolvido naquela situação, mas ele percebeu que eles conversavam baixo, e Davi disse: morreu? Você pode estar endividado, você pode estar humilhado, você pode estar morando de favor, você pode estar no fundo do poço, mas perceba as coisas que acontecem ao seu redor. Cuidado você que fica enfiado só nos seus problemas financeiros, e você esquece que você tem casamento, que você tem filhos, que você tem família, que você tem outras obrigações e responsabilidades. Cuidado. Quando Davi perguntou: está morta a criança? Disseram: está. Todo mundo ficou preocupado, como quem diz: agora não se levanta mais. Só que eu vou falar uma coisa para você: quem é de fé pode tomar o baque que for, ela consegue se levantar, porque Deus levanta ela. Deus levanta. Deus é Deus que levanta. Olha o que Davi fez e assustou todo mundo. Vamos lá, olha o que Davi fez. Diz assim, versículo 20: então Davi se levantou da terra. O que é que ele fez? Se levantou. Olha para mim, por favor. Davi não morreu junto. Ele não se perdeu com aquela perda. Ele não ficou em conflitos. Fiz minha parte. Deus sabe de todas as coisas. Cuidado você que fica em conflitos quando você não entende a situação e se prostra e se entrega. Davi se levantou. Lembra que Deus falou para Josué quando Moisés morreu? Dispõe-te, atravessa o Jordão, não fica aí chorando. Por quê? Porque eu posso chorar, mas eu não posso viver chorando. Eu posso ficar triste, mas eu não posso viver triste. Eu posso me angustiar, mas eu não posso viver angustiado. E a Bíblia ensina isso. 2 Coríntios 4, 8 e 9 tem uma lição muito forte. Deixa a Bíblia aberta aí em Samuel, onde você está. Mas olha para o telão, coloca por favor esse versículo. Esses dois versículos são tão gloriosos. Em tudo somos atribulados, mas não o quê? Angustiados. Tem tribulação, mas Deus tira a angústia de dentro da gente. Perplexos, mas não o quê? Olha para mim, sabe o que é perplexo? Você fica assim: como é que aconteceu isso, meu Deus? Mas você não desanima. Você toma o baque, toma o susto, mas você segue sua vida. Ele diz assim, ó: perseguidos, porém não o quê? Estão perseguindo, mas Deus está comigo. Abatidos, mas não o quê? Destruídos. Olha para mim, quem é da fé pode até se abater, mas logo logo se levanta de novo. Nada destrói a pessoa. Agora vamos voltar para Davi. Davi se levantou, e a Bíblia diz assim no versículo 20: e se lavou. Tem gente que se larga, não quer mais tomar banho, fica em depressão, fica trancado num quarto. Ele se lavou e se ungiu. O óleo simboliza o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente se desprender do passado. É o Espírito Santo que apaga certas coisas da nossa vida que precisam ser apagadas. Aí diz assim: e mudou de roupas, e entrou aonde? Na casa do Senhor, e fez o quê? E adorou, não reclamou, não murmurou. Então foi para sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e fez o quê?
comeu. Olha para mim, ele veio de dias desgastantes, ele veio de uma luta que consumiu muito ele, mas naquele momento ele entendeu que ele tinha que tomar uma decisão. Ele não podia parar. O baque foi grande, mas ele não podia parar. Diga: nada vai me parar. Você não pode parar. De repente pessoas olham para você e pensam que você não vai aguentar pressão, que você vai parar. É porque ela não conhece a sua fé, é porque ela não conhece o que está dentro de você, é porque ela não tem a fé que Deus te deu. Mas você vai continuar e vai dar tudo certo. Davi sentiu o baque, foi difícil para ele, mas ele lavou o rosto, ele ungiu a cabeça e ele foi para a casa de Deus. Casa de Deus é lugar que a gente se renova. Casa de Deus é onde a gente busca força. Foi na casa de Deus que Ana se livrou da amargura. Foi na casa de Deus que Ezequiel buscou socorro. É na casa de Deus que nós renovamos as nossas baterias espirituais. É na casa de Deus que a gente busca direção, ânimo. É aqui que a gente se levanta. Amém? Ele foi para a casa de Deus. Não foi murmurar não, hein? Ele foi para a casa de Deus e o adorou. E a Bíblia diz assim, que ele foi para casa e pediu pão. E puseram o quê? Pão. E o que é que ele fez? Comeu. Olha para mim, por favor, psiu. Ele precisava recuperar primeiro o espiritual, depois o físico, o emocional. Ele precisava, se cuidar. Ele precisava se cuidar. E tem gente que está tão enfiado nos problemas, que a saúde está indo para o beleléu, o casamento está indo embora, e ela não se cuida em nada, acaba tendo problemas maiores lá na frente. Sabe aquela pessoa que só para quando está doente, quando não tem mais como andar? Tem equilíbrio, tá? Agora, olha que coisa maravilhosa nós aprendemos com Davi aqui. Parei no versículo 21. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porém dizia: quem sabe se Deus se compadece de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Ou irei a ela, porém ela não voltará para mim. Agora veja o que ele fez no versículo 24, que é o principal. Então, o que é que ele fez? Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela fez o quê? Deu à luz um filho e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha para mim, por favor, olha que lição eu aprendo aqui. Ele errou, mas ele foi consertar o erro dele. Ele era rei, ele poderia desprezar Batseba, mas ele foi consertar o erro dele. Se você tem a oportunidade, conserte seu erro, ou seus erros. Eu tenho testemunhos aqui de quem era estelionatário, enganou os outros, mas quando entregou a vida a Jesus, se levantou e foi pagando a todo mundo que ela deu golpe. Inclusive ganhou as pessoas para Jesus e disse: eu era mau caráter, mas agora eu não sou mais. Isso é ser de Deus. Tem erros na sua vida que você não reparou? Repare. Tem filhos que você trouxe ao mundo e você despreza e você rejeita? Repare seu erro. Se tem erros na sua vida cometidos lá atrás e você pode reparar, repare em quanto tempo. Ele foi lá e consolou Batseba, sabe por quê? Porque ele tinha mais estrutura que ela. E quando você tem mais estrutura, então você tem a obrigação de ajudar quem tem menos estrutura. Você tem mais força, então dê força para sua esposa. Você tem mais força, então dê força para o seu marido. Você tem mais estrutura espiritual, emocional, então ajude seus familiares que estiver precisando de ajuda. Só que Davi não ficou com trauma não, tá? Davi não ficou como aquelas pessoas que dizem assim: eu engravidei, perdi uma criança, eu não vou engravidar mais não porque eu posso perder. Eu fali a empresa, nunca mais eu vou montar outra. Não teve trauma não.
Ele deitou de novo com Batseba e nasceu Salomão. Diga, vai nascer meu Salomão. O outro morreu, mas esse não vai morrer. O outro não deu certo, mas esse vai dar certo. E Deus é tão misericordioso, mesmo com os olhares, porque quando você erra, todo mundo gosta de condenar. Quando você erra, te olham diferente. Quando você erra, é uma coisa. Todo mundo de Israel, ou todo mundo não, mas muita gente de Israel olhava para Batseba como uma adúltera. Só que de todos os filhos de Davi, Deus escolheu Salomão. Não quis nem saber porque os outros estavam pensando dele. Já te perdoei, já consertou seu erro, agora Salomão vai arrebentar. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Deus é bom. Nós erramos, nós falhamos, mas não podemos parar. Nada pode nos parar. Para de ficar se queixando, porque na dificuldade tem gente que não está te ajudando. Reconheça, dê valor a quem está te ajudando. E se não tem ninguém, tem Deus para te ajudar. Mas siga em frente, você não pode parar. Davi não podia parar ali, a história de Davi não acabava ali. Houve erro ali, mas ele teve força para continuar indo em frente. Diga, eu vou em frente. Diga, nada vai me parar. Fique em pé, diga, nada vai me parar. Ou você está pensando em parar? Tem alguém ouvindo essa mensagem que errou e precisa se consertar com Deus. Tem alguém que ouviu essa mensagem aqui, que está em conflito porque orou por uma coisa e deu tudo errado. E você tem que aprender a deixar na mão de Deus. E você tem que aprender a se libertar do passado. E você tem que entender que tem coisas que tem que desgrudar da sua mente, que você tem que esquecer. E quando se trata de pessoas que partiram da sua vida, você tem que aprender a guardar as boas lembranças, mas não deixar isso te parar. Você não pode se perder com nenhuma perda. Você não pode morrer com ninguém que morreu. A sua vida tem que seguir. Diga, minha vida vai seguir. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.